caso de serial killer que assustou tanto o Kevin Williamson que ele transformou esse medo no roteiro de Pânico. Olá, queridíssimos! Eu sou a Beatriz Amorim e eu conto segredos e mistérios aqui numa sala escura. Aqui nesse canal eu falo sobre casos reais, casos sobrenaturais e basicamente tudo que é estranho, tudo que é esquisito, tudo que é bizarro. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para se inscrever no canal, que eu posto vídeo toda semana, e também para me seguir nas outras redes sociais, que eu posto conteúdo por lá também. E, gente, eu já peço desculpas pela minha voz, porque eu tô com a rinite atacada, resfriada, não sei. Eu só sei que eu tô com o nariz entupido, então eu tô meio fanha e minha garganta tá doendo um pouco. Então minha voz não está das melhores. Sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. Tudo começa em 26 de maio de 1954, quando nasce Daniel Harold Rowling, filho de Claudia e James Rowling, em Shreveport, na Louisiana, nos Estados Unidos. A Cláudia tinha só 19 anos quando se casou com o James, um policial local, em 1953. E o James Rowling era um pai e marido extremamente abusivo e agressivo com a esposa e com os filhos. Existem relatos de que as primeiras agressões dele contra o Danny começaram quando o Danny ainda era um bebê. Essas agressões, que perdurariam durante toda a fase de crescimento do Danny, incluíam agressões físicas e abusos psicológicos. Desde muito jovem, o Danny já começava a dar sinais de problemas. Ele repetiu várias vezes na escola e com 9 anos de idade, ele já era descrito como tendo complexo de inferioridade, pouco controle de impulsos e tendências à agressividade. Com 11 anos, o Danny começa a desenvolver fantasias sexuais envolvendo sadismo e é nessa idade também que ele começa a ter problemas com o abuso de álcool. Durante sua adolescência, o Danny também exibia outros comportamentos preocupantes, como ser cruel com animais e ficar espiando mulheres na janela. Esse comportamento voyeur dele permaneceria durante toda a sua trajetória criminal. Ele chegou a se alistar e a servir o exército, mas foi obrigado a se retirar após ter sido flagrado usando substâncias ilícitas em serviço. Depois da dispensa, ele foi morar com seu avô de volta em Shreveport e esse avô dele frequentava uma igreja pentecostal, a qual o Danny começou a frequentar junto com o avô. Lá ele conheceria a sua primeira esposa, a Omata Ann Helco. O casal teve uma filha que nasceu em 1975, mas não demorou muito para que o Danny começasse a apresentar os mesmos comportamentos abusivos do seu pai. Então, com mais ou menos 3 anos de casamento, a Omata foi embora com a filha. Pouco após o divórcio, o Danny fez a sua primeira vítima de estupro. Além disso, ele também praticava vários roubos e furtos, então ele acabava indo e voltando para a prisão várias vezes, não só na Louisiana, mas em outros estados também, como Alabama e a Georgia. E em 1989, depois de ter ficado um tempo cumprindo pena no Mississippi, ele volta para Shreveport. Lá ele arranja um emprego, mas ele acabou sendo demitido. Durante essa demissão, ele inclusive ficou bastante agressivo e tentou agredir o ex-patrão e outros funcionários que trabalhavam no local. E em 6 de novembro de 1989, 3 corpos foram encontrados dentro de uma casa. Os corpos eram de Julia Grissom, uma universitária de 24 anos, o Tom Grissom, de 55 anos, pai dela, e o Sean, de só 8 anos, neto do Tom e sobrinho da Julia. A Julia havia sido e seu corpo havia sido posado de forma sugestiva. A perícia indicou que as mortes haviam acontecido há 2 dias atrás, que era o exato dia em que o Danny tinha sido demitido do seu último emprego. No ano seguinte, o Danny atenta contra a vida do próprio pai, atingindo ele com um tiro no abdômen e outro na testa. O James sobrevive praticamente sem sequelas, ficando apenas cego de um olho. E após esses acontecimentos com o pai, o Danny vai embora de Shreveport e aí ele rouba a identidade de um homem falecido chamado Michael Kennedy Jr. e começa a usar a identidade desse homem. Ele continua praticando roubos e furtos e aí ele vai de ônibus até Sarasota, na Flórida. Lá ele monta um acampamento na floresta, rouba um carro e vai dirigindo até Tampa. E durante todo esse deslocamento, Danny ia deixando um rastro de casas e estabelecimentos roubados, saqueados. Em 24 de agosto de 1990, ele invade o apartamento onde moravam Christina Powell e Sonia Larson, ambas de apenas 17 anos, armado com um
revólver e com uma faca. Primeiro, ele amarra a Christina, abusa dela e a esfaqueia até a morte. E depois ele faz a mesma coisa com a Sônia. Ambos os corpos haviam sido mutilados e os dois estavam posicionados de forma sugestiva quando foram encontrados. Depois de fazer tudo isso, ele vai embora da cena de bicicleta. No dia seguinte, ele invade o apartamento da Krista Hoyt, de apenas 18 anos, abusa sexualmente dela e a após a morte, ele mutila o corpo e a cabeça dela ele posiciona numa prateleira de frente para onde estava o corpo, como se ela estivesse olhando para o próprio corpo. E aí, no dia 27 de agosto, ele entra no apartamento da Tracy Paules e do Manuel Taboada, ambos com 23 anos, e assassina os dois jovens. A Tracy tinha sido o corpo estava posado de forma sugestiva, mas dessa vez não houve mutilação pós-mortem. Acredita-se que nesse caso o Manuel tenha sido assassinado primeiro para evitar que ele conseguisse defender a amiga Tracy. E aí, com 5 assassinatos em 4 dias, a população estava completamente aterrorizada e a mídia já estava em cima querendo saber tudo o que estava acontecendo. É nesse momento que o criminoso ganha o apelido de O Estripador de Gainesville. Nessa busca frenética, totalmente sob pressão, a polícia acaba prendendo um jovem chamado Ed Humphrey, dizendo que haviam algumas fibras e cabelos que o ligavam às cenas do crime. Mas depois ele foi solto por falta de evidências concretas. E aí, com o caso chegando na mídia nacional, a polícia da Louisiana achou os crimes de Gainesville muito semelhantes com o caso do triplo homicídio que ainda estava em aberto lá em Shreveport. Então, o policial da Louisiana vai até a Flórida para tentar descobrir mais sobre o caso. E nesse momento também entra uma testemunha importantíssima. Uma mulher chamada Cindy Jurassic entra em contato com a polícia e diz que um vizinho dela, chamado Daniel Rowling, que era natural da Louisiana, tinha feito alguns comentários muito estranhos, muito suspeitos para ela e para o marido dela, e que ela achava que ele podia ter alguma coisa a ver com os assassinatos de Gainesville. Então a polícia vai atrás do Daniel e descobre que ele estava sob custódia desde o dia 8 de setembro, após ser preso por roubo à mão armada. Quando confrontado com as acusações de assassinato, o Danny não as nega, mas ele afirma que no momento dos crimes ele estava sendo dominado por uma segunda personalidade maligna chamada Gemini. Com as evidências de DNA, foi possível ligar o Daniel Rowling tanto aos assassinatos de Gainesville quanto ao triplo assassinato em Shreveport. E segundo psiquiatras, apesar do Danny realmente possuir um transtorno de personalidade, foi concluído que ele estava totalmente ciente dos seus atos enquanto praticava os crimes. O Daniel Rowling foi julgado na Flórida e se declarou culpado de 5 acusações de assassinato. Em abril de 1994, ele foi sentenciado à pena capital. Ele foi executado por injeção letal em 21 de outubro de 2006, na prisão estadual da Flórida. E agora, como assim esses crimes influenciaram na criação do roteiro de Pânico? Segundo o próprio Kevin Williamson, o roteirista, ele conta que um dia ele estava em casa assistindo televisão e estava passando uma reportagem especial sobre esse caso, sobre os crimes do estripador de Gainesville. E aí ele percebeu que tinha uma janela na casa que ele não lembrava de ter aberto. E aí ele começou a ficar assustado. E aí nessa hora ele vai na cozinha, ele pega uma faca, ele liga para um amigo dele e ele e o amigo dele ficam conversando e ele começa a sair pela casa procurando um intruso, porque ele achava que alguém tinha entrado dentro da casa. E essa situação, esse medo que ele passou nessa noite, o afetou tanto que fez com que ele se inspirasse para escrever um roteiro que originalmente era chamado de Os Assassinatos de Woodsboro. Esse roteiro futuramente viraria o script de Pânico, ou Scream originalmente, de 1996, que se tornou um dos filmes mais relevantes, uma das franquias mais relevantes para o gênero do terror e para o cinema no geral. Mas apesar dos crimes cometidos pelo Danny Rowling terem dado um pontapé inicial no processo criativo do Kevin Williamson para o roteiro, os filmes em si não têm muita coisa do caso real. Quem já assistiu os filmes, ou quem sabe pelo menos do que se trata, sabe que não existe muita semelhança entre o caso real e os filmes. E não era essa a intenção mesmo. O que inspirou mais o Kevin Williamson foi o medo de ter um
desses à solta. De qualquer forma, a gente não pode esquecer das 8 vítimas fatais do Daniel Rowling, e eu espero que essas vítimas tenham encontrado a paz e que as famílias tenham conseguido seguir em frente da melhor forma possível. Se você achou esse vídeo interessante, gostou do conteúdo, deixa o like aqui pra mim. Também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto toda semana e também me segue lá nas outras redes sociais. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.